E o artístico, eu acho que tem uma coisa de prazer, porque está embutido no número 6, né, um pouco dessa coisa de colocar um pouco mais colorido na vida, né? A arte é uma forma espontânea de amor. Isso é importante também dentro da questão do ano 6. Aí entra a questão do Brasil, que é uma história totalmente diferente. Eu coloco o dia 7 de setembro como o dia da independência, colocando o milhar do ano, que é 2013, somando tudo, eu tenho 22. Lembro que na redução do tarô você não pode diminuir números inferiores a 22. Então, se der um 11, você não pode transformar num 2, se der um 15, você não pode transformar num 6, até 22 você não reduz. E se você pegar 7 de setembro de 2013, você tem, somando tudo, 22. O 22 é o louco. Nós estamos na fase do mundo. Nós estamos, desde o ano passado, regidos pelo arcano 21, mundo. Que significa, digamos assim, o último ciclo da bonança, do ponto de vista de usufruídos daquilo tudo que foi conquistado e coroado. Nós tivemos anos muito bons de arcano de sol, arcano de estrela, rompemos com vários padrões com a torre, nós viemos conquistando. Agora nós atingimos um nível, que é um divisor de águas muito importante, porque o 22 no tarô, ele, sendo o arcano do louco, o louco ele pode terminar ou iniciar uma jornada. Ele pode terminar ou iniciar uma jornada. E esse louco, ele fala de 3 coisas: caoticidade, ou seja, você pode perder o controle do barco. Eu estou sinalizando isso porque vocês notam que já nesse finalzinho do arcano 21, que é esse semestre, várias coisas estão acontecendo simultaneamente. Terminou a questão das facilidades de impostos, né? Os impostos todos que tinha para comprar carro, comprar eletrodomésticos, móveis, né? Estão desaparecendo. A inflação que volta. E essas dúvidas, né? Se tiver escassez de energia, se vai ter falta de energia, são coisas que o mundo, na verdade, as pessoas pensam no mundo sempre como um arcano maravilhoso, de realizações, de coroações, de sucesso, disso, daquilo, mas ele também reflete muito excessos que você cometeu ao longo do tempo. E nessa passagem do 21 para o 22, esses excessos estão sendo cobrados. Tudo aquilo que foi abusado, que foi de certa forma desperdiçado, chegou num ponto que a gente tem que prestar contas. E o louco, ele zera. Ele fala assim: bom, o Brasil agora vai começar com uma fase totalmente zerada, que ele precisa se reeducar, porque o louco é como uma criança. Se você não educa a criança ela faz bobagem, ela se machuca, ela come o que não deve, enfim, mete o dedo na tomada, ela não tem noção muito de perigo. Então a questão nacional, essa mentalidade nacional, essa mentalidade política principalmente, ela vai precisar mudar nessa influência do 22, né? Um pouco esse trajeto de como se relacionar, como lidar com a questão do planejamento e administração, como é que isso vai influenciar os próximos anos, porque isso vai ter uma influência muito decisiva. Eu acho que a fase da bonança, a fase da alegria, aquela fase da festa, acabou a festa, agora vem a ressaca. O louco é tipo assim: você está num período que você não sabe exatamente para onde vai, você está perdido que nem segue um tiroteio, você não sabe se você vai para o norte, você vai para o sul, se vai tomar o oeste, e pode ser um período perigoso para certos movimentos aleatórios. Se não houver um propósito muito claro, muito definido nessa questão realmente de política nacional e tudo mais, isso pode ser ruim, principalmente para a nossa nação, tá? Concluindo, para a gente poder passar a bola aqui para os colegas, eu penso que quando você tem um arcano coletivo, você tem que se sintonizar com a proposta do arcano. Para o ano, a gente está falando agora como questão global. Você tem que colocar com certeza, nós temos que colocar com certeza o coração em tudo que nós fizemos, tá? Decisões tomadas têm que ser pensadas, porque normalmente as decisões que são feitas puramente com o coração podem gerar alguns arrependimentos. Então, se a gente fizer corações puramente com o coração, pode dar problema. Pode colocar o coração, mas esquecer que temos razão. E na questão nacional, nós como nação, como cidadãos brasileiros,
Nós devemos tomar o cuidado para a gente não, vamos dizer assim, perder o fio da meada. Um dos problemas nossos, brasileiros, é que a gente não acompanha as coisas. A gente fica sabendo, às vezes, pela boca de terceiros. A gente não tem interesse por política, não tem interesse no que acontece nos bastidores. A gente pega o bonde andando. Ah, porque eu não gosto de política, eu não gosto disso. E num ano do louco, isso é extremamente perigoso. Você tem que saber onde está pisando. Você tem que saber para onde você está indo. Não sei se você lembra do Arcano 22, mas é uma figura, né, como um bufão, caminhando na beirada de um abismo. Se ele está na beirada do abismo, mais uma vez, infelizmente o Brasil está no limite, em que ele pode adernar, voltar à estaca zero, ter que recomeçar, reconstruir a sua mentalidade social política, ou simplesmente pular o abismo. Para ele pular o abismo, como nação, nós temos que pular junto. Se a gente não caminhar com o louco, né, ou seja, fazer a nossa parte de eu quero me movimentar também, eu quero modificar, né, modificar o que é a minha volta, aceitar simplesmente bom grado, o louco é irreverente, o louco simplesmente brinca com a tua cara. Se você não tem responsabilidade, né, simplesmente ele brinca com você. Você é um mero joguete para ele. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Boa tarde. Vou passar a palavra ao Wagner Périco com a sua Arte das Runas. Boa tarde. Fazer previsões é uma coisa que às vezes é complicado, porque você oscila em falar as coisas óbvias. Vai morrer um artista famoso, vai entrar em crise, vai sair da crise, são coisas óbvias. Ou partir para coisas fantásticas que não é a proposta, porque previsões elas não servem para evitar crises, não servem nesse aspecto, mas para saber o que fazer diante de uma crise. A função da previsão é essa, não é simplesmente, olha, você sabendo agora você vai... Não, é que se acontecer, o que você vai fazer? As runas também, elas deram coisas semelhantes ao que a Ariane falou, aqui ele também disse, que assim, primeiro, uma runa que surgiu foi a runa da Bértola, a runa bercana, inclusive a mesma que ela disse, que é uma runa ligada ao renascimento. Uma coisa que acontece assim, o brasileiro em si, às vezes ele parece um adolescente, quando não uma criança. E ele se isenta de responsabilidade em muitas coisas e empurra para o governo, como ele faz quando ele varre a sua calçada e joga na calçada do vizinho. Eu acho que durante muito tempo o brasileiro ele não teve um sentido de coletividade. Ele é muito voltado para si mesmo. E agora ele começou, de uns tempos para cá, a perceber o coletivo realmente. Começou a perceber que não adianta ele cuidar da parte dele somente, ele tem que cuidar da parte do todo. E essa runa mostra isso, que se por um lado você tem uma globalização, uma internet que traz informações muito rápidas e são até podem ser prejudiciais a determinadas culturas, porque começa a nivelar tudo. Por outro lado, ele traz as informações, ele faz com que a cobrança seja muito mais rápida para o governo. Qualquer vacilo que o governo dê, o povo já sabe imediatamente. E aquilo se espalha. E faz com que as pessoas, elas criem mais empatia, porque elas acabam fazendo o bem e o mal parte de uma rede comum. Isso faz com que as pessoas tenham mais responsabilidade. Essa runa mostra que o brasileiro, em 2013, passa a ter mais responsabilidade sobre o coletivo. Por um lado também, é necessário, Bercana ela pega dois aspectos, é morte e renascimento. Por um lado também ela pega esse aspecto de que você deve também saber que muitas coisas não dependem do governo. Você saber cobrar do governo aquilo que é dele, saber cobrar de si mesmo aquilo que é seu.
é o equilíbrio. Então mostra que agora o brasileiro começa a entrar numa fase mais adulta, em que ele cobra de fato as coisas e que ele percebe que não adianta só samba, só carnaval, só a pizza, só o futebol. Que a vida tem mais além disso. Isso é muito bom, mas existe vida além do carnaval. E é importante cada pessoa perceber também, dentro da sua participação, dentro do seu desenvolvimento, o que ele faz no sentido de uma crise. Ninguém nunca parou para perceber assim, tá, se tiver uma crise, o que eu posso fazer em relação a isso? Essa prevenção, ela vem muito em cima de um modo maduro que você observe sua vida. Se você pega, por exemplo, o seu salário e gasta absolutamente tudo, sem pensar em nada, sem se prevenir, é evidente que você está muito mais sujeito às crises. Uma das formas de você evitar uma crise é observar. Observar e se informar. Muitas das tendências dessas pessoas que cuidam de tendências mundiais, tendências quer seja de moda, financeiras, econômicas, não importa o que, eles observam. As informações estão aí. Nada. Do mesmo modo que quando acontece uma catástrofe na natureza, é perfeita. A maioria das catástrofes financeiras da natureza, em que ocorrem mortes, eram perfeitamente previsíveis. As informações já estavam antes, era só observar, mais cedo ou mais tarde aconteceria aquilo. No entanto, a gente tem uma tendência, é como existe eu ouço muito aqui no Brasil as pessoas falando assim, o sofrimento faz a gente crescer. Não, o sofrimento não faz crescer, o sofrimento faz sofrer. O que acontece é o seguinte, normalmente quando está tudo bem na sua vida, você só vive o externo. Então você sai, você passeia, você compra uma roupa, você se veste, você não pensa na sua vida, porque está tudo bem.